Essa é a minha história em Hookigaard de Menera. Muita coisa que eu vou falar aqui eu lembro de cabeça. Os acontecimentos que eu vou narrar se passam entre 2006 e 2010 e algumas imprecisões históricas aí vão acontecer. E eu também não tenho muitas screenshots dessa época, então eu vou ter que ilustrar no improviso durante boa parte desse vídeo. Muitos dos chars que eu vou citar nessa história não existem mais. Ou eles foram deletados ou deletados e recriados em outros mundos. Enfim, espero que curtam a minha história. Eu comecei no Tibia em 2004 em Arcânia. Tibia, além de ser um jogo complicado, é totalmente em inglês. E para quem é uma criança brasileira que já tem dificuldade com um idioma estrangeiro, isso já dificultou bastante minha vida. Juntando isso ao fato de que Arcânia era um servidor PVP, os meus dias lá não foram muito fáceis não. Além de não entender muita coisa do jogo, eu ficava morrendo direto. E acabou que eu e mais uns amigos da escola nos juntamos e decidimos que iríamos criar uma família no próximo servidor no PVP que lançassem. Em 3 de julho de 2006, Menera abriu. Menera desde o começo foi um mundo diferente. Em todos os outros mundos, tu tinha uma grande quantidade de brasileiros, ou de poloneses, ou um meio a meio dos dois. E em Menera tu tinha gente do mundo inteiro jogando. De México a Portugal, de Alemanha a Chile. Era um servidor bem único assim. Eu e os meus colegas de escola, então, como a gente tinha prometido, criamos a família Karkan. E junto com nós, outras famílias também começaram no servidor, como os Derrote e os Muppy. Criei a minha primeira char, Jasmine Karkan. Jasmine era uma referência para uma personagem que eu gostava muito na série de livros Deutora Quest. Com a Jasmine, eu passei o mais rápido por Hookigaard que eu podia. Eu não suportava essa ilha. Ela parecia um obstáculo irritante que me impedia de chegar em Mainland. A Jasmine virou minha Knight principal da conta. E eu joguei durante um bom tempo com ela, em Mainland. Depois de muitas aventuras minhas com a minha Knight em Mainland, eu decidi que eu ia criar um paladino. Me lembro dessa época que estava passando a semana de Star Wars no Telecine, e eu acabei vendo todos os filmes em sequência, um depois do outro. E eu fiquei encantado pela história, até mesmo os prequels, né, que hoje eu acho uma merda, né? Mas na época eu gostei muito. E para esse paladino que eu ia criar, eu acabei colocando o nome de um dos personagens de Star Wars, né, o Anakin. Então meu futuro paladino se chamou Anakin Karkan. E dessa vez, durante minha jornada em Hookigaard, eu acabei upando com mais calma, né? E nesse upar com mais calma, eu acabei percebendo várias coisas que eu nunca tinha reparado na ilha antes. Como o gol atrás da parede, o Minotauro trancado na própria sala, nos confins do Minohel, a espada que só os humildes poderiam tocar. Tudo isso de repente começou a me encantar e quando me dei conta eu já estava nível 10. Decidi então deixar a minha besta de lado e passaria a viver da minha katana em Hookigaard. Apresentei o Tibia para um amigo da vida real e com isso Mantles Karkan era o meu mais novo companheiro de aventura em Hookigaard. Ele também tinha uma druide chamada Sata Talad e jogávamos juntos tanto em Mainland quanto em Hookigaard. Durante as nossas aventuras na ilha, a gente conheceu mais 2 jogadores, o Fly Shady e o Dark de Hook. Assim como eu e o Mantles, eles tinham feito a estranha decisão de ficar na Ilha dos Iniciantes para explorar os seus mistérios. Passávamos o dia caçando juntos, aprontando com os iniciantes, armando traps e nos divertimos bastante. E nessa época eu era bastante inocente, né? E eu acabei passando minha conta pro Fly Sherry. Eu nem me lembro que desculpa que ele deu pra pedir emprestado minha conta, né? Mas eu sei que na inocência eu acabei emprestando e ele acabou me roubando uns itens e depois ele passou o char dele pra Mainland. Eu não me lembro como é que foi muito bem a história, mas eu sei que teve uma briga gigantesca assim. E acabou que o quarteto se separou, né? O quarteto voltou a ser 2 duplas. O Dark de Hook e o Fleischer acabaram saindo da história minha e do Mantles, então eu vou acabar deixando eles de lado, né? Com o passar do tempo, mais e mais pessoas decidiam ficar em Hook. Ao invés de tu ter um aventureiro a cada 100 ficando em Hook, né? Essa proporção passou de 1 para a cada 10. Os rockers agora começavam a upar e a sua grande maioria estava entre os níveis 15 e 25. Era o começo da cultura Hookigaardiana em Menera, né? E haviam 2 jogadores muito à frente nos rankings que permaneciam um verdadeiro mistério para mim. A Dana Clary e o Little Mup. Ambos ali mais ou menos no nível 50. Pouca gente tinha ouvido falar dos dois, apesar do altíssimo nível que eles tinham na época.
E a cada dia, mais e mais rockers iam criando chars para tentar alcançar esses níveis, né? O grande número de rockers começou a causar disputa de spots, então tu via traps para todo lado, o pessoal se trapando, roupando bicho, tentando matar uns aos outros, se xingando na cidade, tentando disputar quem era o melhor. Então uma jogadora decidiu sair das sombras e tomar as rédeas de Rookguard para si mesma. Seu nome era Rock Divine. Ela era uma jogadora da Inglaterra e, claro, obviamente tinha um inglês perfeito, né? Ela conseguiu juntar todos os rockers da época em uma única guild, a Mino Slayers. O nome da guild era uma alusão às criaturas mais fortes da ilha, os Minotauros. Todos os rockers tinham isso em comum, eles eram por definição matadores de Minotauros. Era o ponto em comum que unia todos nós. Tínhamos uma regra de vestimenta que todos que estivessem no centro da cidade deveriam se vestir de outfit verde escuro. Então às vezes era bem engraçado tu chegar no centro de Rookguard e ver umas 30 cabeças reunidas, todo mundo de verde. E Rock Divine não só liderava a primeira guild de Rookguard, como tinha contato em várias das mais infantes guilds de Mainland também, além de ser amiga pessoal de vários tutores ligados a Cipsoft. Dentro da guild de Divine, acabei conhecendo várias figuras de Rookguard que permaneceram durante muito tempo nos top levels, como o Menehook, um Failing Warrior, o Tael e o Little Mup também. Sim, o misterioso Little Mup estava na Mino Slayers. Ele era um jogador da Suécia, ele era tutor e uma pessoa muito bem conectada, assim como a Divine. Tirando os dois, eu acho que todos os outros rockers meio que lutavam para poder falar o inglês, sabe? Porque não era a nossa língua nativa, né? Então a gente penava um pouco para ser entendido e conseguir falar com os outros. E nessa época eu aprendi muito inglês, assim, sabe? Eu devo muito ao meu inglês que eu tenho hoje por causa do Tibia, assim, dessa época. Que eu tentava me comunicar com as pessoas e tal. O inglês era a língua comum, né? Sendo que todo mundo de Menera era de várias partes diferentes do mundo, né? E ter um inglês perfeito ajudou muito a Rock Divine e o Little Mup a chegar na posição de influência que eles estavam no servidor, né? A Rock Divine era uma líder nata e eu tinha uma profunda admiração por ela. E ela, por sua vez, tinha uma profunda admiração por um Failing Warrior. O Failing Warrior era um jogador mexicano que fazia médias absurdas de experiência na ilha. Em alguns meses ele desbancou tanto o Little Mup quanto a Dana Clary, se tornando o novo top level de Rookguard de Menera. Além disso, ele também era um cara bem engraçado e estava sempre fazendo piada e zoando com todo mundo da guild. E ao contrário da Divine, que era mais séria, mais fria, mais sisuda na dela, ele era bem palhação e amigável e caloroso. O sangue latino definitivamente corria nas veias dele. As médias de experiência absurdas que um Failing fazia acabaram impressionando a Divine, que pagou uma Premium Time para ele, apostando talvez nele como um candidato para alcançar o top nível mundial, que daria um holofote gigante para a guild dela, né? Mas ela não previu o que ia acontecer. Um Failing agora com a Premium Account ficava 24 horas matando lobo na área Premium. E começou a irritar a Divine, porque antigamente ela tinha um monopólio e ela sozinha caçava na área PA, né? A Divine era bem reservada sobre essas disputas internas, mas um Failing no privado ele me falou que por diversas vezes os dois brigaram por spot lobos de Rookguard. E a relação deles foi ficando mais desgastada com o tempo, até o fatídico dia que a Divine expulsou um Failing da guild. Expulsar um Failing da guild trouxe todo tipo de consequência para os membros, né? Alguns ficaram indignados com a expulsão do novo prodígio de Menera, o top nível Menera, né? Que era um cara super carismático também. Outros permaneceram leais à Divine, dizendo que o que o Failing fez com a Divine foi um desrespeito e que ele não deveria roubar os spots dela da área Premium. E de qualquer forma, o estrago já estava feito. Metade da guild saiu e se uniu a um Failing na nova guild que ele criou, Brave Pirates on Hook, e uma guerra estourou. As traps recomeçaram entre os rockers. Então, por todos os lugares tu via gente roupando bicho, tentando matar um ao outro, trapando caminhos para a pessoa não passar para poder caçar. Todos os reportes rolavam durante 24 horas em todas as partes da ilha, e o pessoal se xingando, se empurrando. E as pessoas que recusavam a participar dessa baixaria acabavam sendo trapadas pelas pessoas da mesma guild. Então, eu e o Mantles, a gente assumiu uma postura meio neutra, né? A gente continuou na Mino Slayers, que era a guild da Rock Divine, mas a gente continuou amigo do Failing. Porque na nossa cabeça não tinha sentido brigar com o cara também, né? Comprar a briga dos outros. E isso acabou meio que irritando bastante os integrantes da Mino Slayers que continuaram leais à Divine, né? Eu tava mais ou menos nível 35, o Mantles estava nível 15. E eu acho que por ele estar nível 15, ele acabou se tornando um alvo mais fácil para os caras que estavam revoltados na Mino Slayer.
E teve um dia que eles tentaram matar o Mantos e quase conseguiram, acho que deixaram ele com 5 de vida. Eles traparam o Mantos lá nas Poison Fields da Katana Quest e não deixavam ele passar. O cara tava sem comida e, porra, sentido de rune também, foi a loucura, assim, sabe? Eu cheguei de última hora, assim, comecei a jogar potion pra ele. Foi o mais próximo de um PVP que pode rolar em Rookguard. Essa situação foi ficando tão irritante entre as duas guilds que a gente decidiu que ia jogar um pouco de Druidic Knight lá em Mainland e deixar essa treta rolar, né? Quando eu retornei a Rookguard uns meses depois, tudo tava irreconhecível. A Minion Slayers e a Brave Pirates não existiam mais. A Rock Divine tinha morrido acidentalmente por um aprendiz Sheng, parou de jogar em Rookguard e nunca mais voltou. Um Fenley tinha vendido a conta para um amigo e agora boteava 24 horas por dia, aumentando cada vez mais a diferença para o segundo colocado na tabela de top level de Menera. E o Mantles parou também de jogar e acabou ficando só em Mainland. E eu comecei a perceber uma coisa em Rookguard de Menera. Rookguard de Menera é tipo uma praia. As ondas elas vêm e vão, atingem a areia e voltam, desaparecem e logo surge uma nova onda que toma o lugar da antiga. As ondas são meio que os rockers, eles acabam indo e voltando. Então, a praia, que era Rookguard, sempre estava lá para as diferentes gerações de rockers que vinham como ondas, né? E veio uma nova onda, né, de rockers. E nessa época eu conheci 2 novos rockers que eram o Nao Xian e o Vamax. A minha amizade com eles foi rapidinha, assim, eles não ficaram jogando tanto tempo. Mas eu me lembro que na época que a Lily deixou de vender as runas de Poison, os 2 me presentearam com, eu acho que com umas 5 runas, pô, e essas runas me salvaram, porque eu não teria nenhuma se não fosse eles, então até hoje sou muito grato por eles. E nessa época, onde praticamente mais nenhum rocker logava, eu conheci uma rocker que pra mim era um mistério antigo, né? Que era a Dana Clary, uma das primeiras top levels de Rookguard. E pra minha surpresa, ela também era brasileira e ela logava em Rookguard só pra ajudar os novatos. Então, enquanto a gente se divertia antigamente trapando os noobs e roubando o loot deles e matando e fazendo esse tipo de sacanagem com eles, a Dana passava 24 horas por dia. Toda vez que ela logava em Rookguard, ela ia lá e ajudava eles a fazer a quest, levava pra Katana, curava do Poison, ela fazia backpacks de Mace e Plate Shield pra poder distribuir na cidade. Então ela passava o dia inteiro ajudando eles. Tudo pra tornar a passagem dos aventureiros por Rookguard bem mais tranquila. E eu perguntei pra ela por que ela fazia isso, e ela me disse que era o que ela gostava de fazer no jogo, ajudar os novatos. E aquilo mexeu comigo, porque eu acho que ela assumiu uma responsabilidade, estando num nível alto, numa ilha de iniciantes, que nunca tinha passado pela minha cabeça que era uma responsabilidade nossa, porque a gente era mais a doença do que a cura naquela época. E mesmo conversando com a Dana Clary de vez em quando, na maior parte do tempo em Rookguard eu jogava sozinho. E nessa época eu acabei pegando um número grande de aprendiz Shengs, porque eu tava meio que disputando sozinho o respawn dele, né? Então eu ia direto pro Mino Hell sozinho e acabava encontrando os Shengs. Se não me engano, naquela época eu matei uns 14 Shengs seguidos. E acabei montando a primeira backpack de Magic Light Wands de Menera, porque eu acabei dropando acho que umas 10 e comprei o resto, né? Mas essas conquistas acabavam meio vazias, porque não se tinha ninguém para compartilhar, né, nesses momentos. Mas uma nova onda de Rocket estava para alcançar Rookguard. Passando um tempo no centro da cidade, eu conheci 2 novos rockers, Francis Naldo e Cavaleiro of Menera. Francis Naldo era um cara bem simples e muito leal, estava sempre disposto a ajudar. O Cavaleiro era mais velho, né? Um professor de história na vida real, e jogava em Rook para poder jogar com mais calma, assim, ele não gostava muito do agito de Mainland. Ele gostava de aperfeiçoar o char dele e passava dias e dias treinando skills nos Minotauros. Os 2 me apresentaram para outros 2 grandes amigos, o Japarigo e o New Rocker. O Japarigo é um cara super carismático e não dava pra levar o cara muito a sério, porque o cara era muito engraçado. E o New Rocker, que falar do New Rocker, né? Eu acho que era o cara mais genioso que Menera já viu. Ele passava o dia todo bolando traps pra matar os botters, que agora dominavam a tabela do top level de Menera. E além disso ele contribuía pro Tibia Wiki, então provavelmente tu já viu uma screenshot dele fazendo alguma quest em Rook. E eu me lembro do dia que ele bolou um jeito mirabolante de tu conseguir pegar uma kill em cima de um player em um server no PVP, que era Menera, né? Que ele teorizou que se tu deixasse um escorpião picar alguém e essa pessoa ficava se poison, com aquele poison meio desgraçado, né? Começa a 15, vai 14, 13, 12.
e daí tu deixa o cara ser picado pelo escorpião e usa uma runa de convencimento de criatura no escorpião, o teu escorpião vira o teu summon. Ou seja, o cara tá envenenado pelo escorpião que é o teu. Então acaba que tu consegue pegar o kill em cima do cara, porque ele morre pro escorpião que é o teu summon. Como eu disse, o New Rocker era genioso. E quando eu olhava pros 4 jogando em Rookguard se divertindo, eu me lembrava muito do meu antigo quarteto de amigos em 2006. Já tínhamos passado mais ou menos uns 3 anos desde então, e uma nova geração tinha chegado na ilha. Os acontecimentos em Rook, eles acontecem nesse padrão de ondas, né? Eles vêm e vão. Tudo é cíclico. E já tinha passado muito tempo desde que Rookguard teve uma última guild. Então nós 5 se reunimos e começamos a idealizar uma nova guild que poderia surgir. Nós 5 fundamos a Vanguarda Rookguardiana com o intuito de reunir todos os rockers dignos, ou seja, rockers não botters, né, de Menera em um só lugar. Vários rockers se uniram à guild, como o Perdindondo, a Jusama, o Felipe Dejano e o Alquimista Gomas. O Alquimista Gomas era de Passera, mas ele criava chares em vários mundos. E eu acho que ele acabou gostando do nosso, porque ele ficava bastante tempo lá. Ele e o New Rocker desenvolveram uma amizade bem forte, e o New Rocker inclusive ajudava ele nessas travestias de mundo a matar alguns dos botters. Então tem alguns vídeos que os dois aparecem juntos trapando botters, né? Eu acho que os meus anos de vanguarda Rookguardiana foram os anos mais felizes de Rookguard. Porque apesar dos botters que ficavam farmando experiência 24 horas e que a gente ficava tentando matar e não conseguia, como o Menehook, o Capek, o Aloy, no fim das contas todos eles foram banidos, né? Então acabou ficando só as coisas boas mesmo, assim, sabe? Mas por fim, como tudo que é bom, né? Uma hora acaba. E a vanguarda aos poucos foi fechando o seu ciclo também e começou a desaparecer. Os rockers foram parando de logar, e com a adição de Downport, raras eram as pessoas novas que acabavam chegando na ilha, né? Sendo que agora no Tibia existia uma nova ilha dos iniciantes. A guild no final foi encerrada, eu acho que ela passou pela minha liderança, depois pelo New Rocker, depois pelo Cavaleiro, e ela acabou mais ou menos em 2010, quase 2011. E por fim, anos mais tarde, eu acho que em 2015, eu já tinha parado de jogar Tibia. Eu estava bastante frustrado porque com a minha Char em mainland, a Jasmine Karkan, eu já tinha conseguido muitas coisas com ela, assim, vários addons, eu estava nível 200, só que independente do esforço que eu colocasse nela, eu nunca alcançaria os botters que estavam lá nível 400, 500, então o nível 200 para mim era muita coisa, mas já pra tabela de Menera já não era, no nível 200 já não era nada, né? O Anakin Karkan eu acho que estava nível 58 e tal, mas eu já tinha parado de upar com ele e eu tava feliz do jeito que tava, assim, sabe? Com a Jasmine eu tinha esse ímpeto de querer pegar mais níveis e me igualar aos caras que usavam bot, né? Então em 2015 um amigo do trabalho me ofereceu pra colocar meu Char no bot. Eu sempre tive medo de baixar essas coisas de bot e tal, nunca botei no meu PC, mas como ele disse que ia botear pra mim, já boteava várias contas e tal, eu pensei, vou botar na minha conta na mão desse cara, né? E mesmo se eu fosse banido já não ia mais importar muito, porque eu não jogava Tibia, né? E claro que o pior aconteceu, né? Depois de uma semana de bot na minha Char de mainland, eu acabei sendo banido do Tibia. Eu cheguei a mandar um e-mail pra Cipsoft perguntando, me fazendo de louco, né? E perguntando por que eu fui banido. E por incrível que pareça, eles mandaram um e-mail falando que eles não sabem o motivo do meu banimento. Mas se eu fui banido é porque infringi alguma regra. Meu Deus. Bom, e minha história então chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dela. É um vídeo que eu tenho pensado fazer durante muitos anos. E agora meio que eu decidi fazer de uma vez, porque a cada ano que passa eu vou esquecendo de mais detalhes, de mais nomes. Então eu tentei fazer o vídeo mais completo possível pelas coisas que eu me lembrava, mas hoje em dia eu já perdi muita screenshot da época. Muitos nomes acabaram no esquecimento. Inclusive, se tem alguém que jogou comigo na época em Menera e eu esqueci, eu peço desculpas. A galera que jogava comigo em mainland, eu acabei deixando de lado mais esse vídeo, mas também teve muita gente que jogou comigo da Noble Society, que era Delta Kyros e o Ragnar Leon. O Perdido Rocker é mais uma galera que veio comigo da Guild do Overpower, que eu entrei depois. Então, só tenho a agradecer essa galera que participou da minha história em Menera, né? E é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like
Um abraço e falou!